Você aí que está recebendo aposentadoria por invalidez, para resolver problemas enfrentados por segurados que buscam ou manter o seu benefício por incapacidade permanente. Essa é uma das demandas mais urgentes, tá, de todos os segurados, que frequentemente relatam dificuldades em obter o reconhecimento da sua condição e acessar os seus direitos. Entre os principais problemas que devem ser solucionados está a demora nas análises dos pedidos de aposentadoria por invalidez. Muitos segurados aguardam meses ou até anos para uma resposta definitiva, o que os deixa em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Para o INSS promete reduzir o tempo de espera, adotando tecnologias mais avançadas e otimizando os processos internos. Vamos ver. É o que eu falo, colocar no papel o que nós vamos fazer, acontecer, está tudo certo. O problema é na hora de colocar em prática. Outro ponto crítico é a inconsistência nas decisões das perícias médicas. Em muitos casos, segurados com doenças graves ou incapacitantes veem seus pedidos negados, mesmo apresentando laudos médicos detalhados, histórico da incapacidade, preenchendo todos os requisitos. Já falei de perícias aqui, o que eu acho. Há previsão para que as avaliações sejam baseadas em critérios mais claros e padronizados, reduzindo a subjetividade nas análises e garantindo maior justiça nas concessões. O uso da telemedicina, também já falei que sou totalmente contra isso, deve ser ampliado. Isso vai permitir que os segurados de regiões remotas realizem perícias sem a necessidade de deslocamento. Veja bem, essa parte de regiões remotas, nós sabemos que falta infraestrutura, mas isso é um problema que o INSS tem que resolver, não colocando um segurado, por exemplo, num Skype, para se passar por uma perícia. Porque frente a frente com o perito, ele já tem muitas dificuldades, como eu relatei aqui. Não olha na cara do segurado, não examina o segurado, não pergunta nada para o segurado. É 2, 3 minutos, não olha a documentação, manda o segurado sair da sala, acabou e chama isso de perícia. Vocês imaginem, não vamos generalizar que todos vão agir assim, mas vocês imaginem o segurado em algum lugar do planeta, o perito em outro lugar se falando através de uma câmera. Como é que vai funcionar isso? Quer dizer, o INSS tem que se preocupar com isso, tá? Antes de implantar esse sistema. Como eu já falei em outros vídeos, mostrar para os peritos, para alguns peritos, que eles não estão lidando com produto, eles estão lidando com pessoas, tá? Enquanto isso não for exigido, fica difícil. O primeiro passo que o INSS deveria dar: jaleco em todos os peritos. Médico não usa avental branco? Sim. Ou o nome e o CRM do perito bordado no jaleco, ou então o crachá identificando esse perito. Quer mudar, INSS? Já começa a mudar por aí, uma mudança simples, uma exigência. Porque o perito ele não deixa nenhuma identificação com o nome dele, por que será? É difícil. E é uma situação gravíssima. Ele é médico, o segurado vai passar por uma consulta. Por que não está identificado lá o perito? Se você vai fazer uma consulta particular, o médico está no jaleco dele ou está lá no crachá ou numa plaquinha. É a primeira coisa que deveria demonstrar que está querendo realmente mudar alguma coisa. Bom, a medida visa não apenas facilitar o acesso ao sistema, esse da teleperícia, mas também diminuir a sobrecarga nas agências físicas que frequentemente enfrentam filas e atrasos. Além disso, espera-se que o INSS revise os critérios para a concessão da aposentadoria por invalidez. Atualmente, muitos segurados enfrentam dificuldades para comprovar a incapacidade permanente devido à falta da uniformidade nos procedimentos. As mudanças planejadas incluem a criação de um protocolo nacional que unifique as exigências e torne o processo mais transparente. Uma das grandes novidades previstas é o aumento da fiscalização sobre os casos de revisão de benefício. Embora a revisão seja uma prática necessária para evitar fraudes, muitos segurados têm seus benefícios cortados indevidamente devido a erros administrativos. O objetivo é implementar um sistema de revisão criterioso que priorize segurados com indícios concretos de irregularidade, sem prejudicar aqueles que realmente precisam. Aí sim, vamos combater fraude, vamos combater irregularidade, mas tem um padrão. Não pode se punir todo mundo numa convocação
em massa, achando que todo mundo é fraudador, porque aí você comete diversas injustiças, que é o que acontece. E depois o INSS reclama da judicialização. O que é isso? O segurado tem a negativa de seu direito administrativamente, ele vai para a justiça. Aí o INSS fala, mas está aumentando a quantidade de processos, e vai aumentar cada vez mais, enquanto estiver agindo assim. Agora, o objetivo de implementar um sistema que vai priorizar indícios de fraude concretos, aí sim vai separar o joio do trigo. A digitação do sistema também deve ajudar a resolver problemas como a manutenção dos benefícios. Muitos segurados relatam dificuldades em atualizar documentos, enviar comprovantes ao INSS, o que resulta, muitas vezes, na suspensão do pagamento. A modernização de canais digitais promete simplificar esse processo, permitindo que os segurados acompanhem essas situações em tempo real e evitem interrupções do benefício. Outro avanço importante será a maior integração entre o INSS e os órgãos de saúde pública, lá, o SUS. Espera-se que haja um alinhamento estreito entre os laudos emitidos pelo SUS e as exigências do INSS, reduzindo o número de perícias conflitantes, agilizando a concessão de benefícios para aqueles que já possuem diagnóstico consolidado. Olha aí que coisa boa. Se tirar do papel e colocar isso em prática, vai ajudar demais. O segurado não precisa pegar o laudo e levar. O próprio sistema do INSS entra no sistema do SUS e já vai ter consciência do histórico desse segurado. Isso agiliza. Por quê? Porque não precisa marcar perícia, já vai estar tudo ali, a documentação, as condições de saúde. Agora, o que o INSS está alegando? Que o SUS também tem que se adequar. Não é qualquer laudo que poderá ser emitido. Os laudos vão ter que seguir um padrão, que é detalhamento da incapacidade, como afeta no dia a dia o segurado, por que o segurado não pode exercer a sua função, qual é a profissão desse segurado e qual é a relação da incapacidade com a função. Isso é o nexo causal, tá? Vai ser detalhado isso no histórico. Aí o pessoal lá do SUS, os médicos, eles vão ter que se adequar para fazer esses laudos. Os problemas relacionados à desinformação também devem ser tratados. Muitos segurados desconhecem os direitos ou não sabem proceder no caso de indeferimento. A INSS pretende lançar aí campanhas educativas para orientar a população sobre os critérios de concessão de benefício por incapacidade permanente e as formas de recurso disponíveis. A Associação de Trabalhadores e Sindicatos tem pressionado por essas mudanças, argumentando que o atual sistema ele é muito injusto e burocrático. Em resposta, o governo promete uma abordagem mais humanizada, é o que eu falei na questão dos peritos. Não está lidando com um produto que saiu de uma máquina, está lidando com gente. Com maior atenção às necessidades do segurado que enfrentam condições graves e incapacitantes. Esses segurados têm que chegar para o perito lá, o responsável do INSS, e dizer para eles que ninguém está ali porque é divertido. Ninguém está ali porque tem prazer em estar na frente do perito. E ao contrário, se passa na perícia porque é obrigado. Porque se perguntar, você quer passar na perícia? Eu te garanto que 99,9% dispensa o trabalho do perito. Porque para muitos é a mesma coisa que nada. Não generalizando, como eu falei, todos os peritos. Mas muitos, tempo que você passa ali, 2, 3 minutos dentro de uma sala, para sentar, ser maltratado, desrespeitado, desconsiderado, quer dizer, não quer dizer nada. Você já entra na sala escrito negativo. É a única coisa que você tem. Outro aspecto relevante é a possibilidade de ampliar os benefícios para segurados com incapacidade severa. Como é que um médico ele pode avaliar um paciente sem ouvir o que o paciente tem a dizer, sem examinar um paciente, sem olhar a documentação, o histórico da doença, da incapacidade desse paciente, e ele chegar a um diagnóstico? Explica para mim como, aonde já se viu isso? É fácil. E aí você olha a atuação de uma parte dos peritos, é exatamente assim. E eles negam. E ainda escreve no laudo ali que não encontraram incapacidade. Claro que não encontrou, não examinou, não ouviu, não fez nada. Como ele vai encontrar? Quer dizer, é a mesma coisa que entrar num bingo. Eles jogam ali, roda com a bolinha que saiu, esse é aprovado, esse é reprovado, esse é aprovado, reprovado. É assim que só deve ser. Atualmente, a aposentadoria por invalidez é a principal alternativa para esses casos.
Mas há propostas aí para incluir novos auxílios também, como assistência permanente, para aqueles que dependem de terceiros para atividades básicas do dia a dia. Para garantir as mudanças, que elas sejam efetivas, o INSS planeja aumentar o investimento em treinamento dos peritos e dos servidores também, dos atendentes ali, tá? Nós tivemos vídeo aqui, um atendente mandando o segurado para aquele lugar há um tempo atrás aí, porque o cara tinha exigido uma documentação e ela não queria passar. O rapaz falou, mas a documentação é minha. Como você? Falou, eu vou chamar, eu vou procurar, vai procurar, ainda mandou procurar a Justiça Federal, mandou o cara para aquele lugar. Aí o cara falou, você não está satisfeito com o trabalho? Pede a conta. Eu pedi a conta por quê? Olha a maneira que o contribuinte que mantém o INSS em pé é tratado. A ideia é capacitar os profissionais para lidarem de forma mais eficiente e empática em casos de incapacidade permanente, melhorando a qualidade do atendimento. Pessoal, uma laranja podre dentro de uma caixa onde tem centenas de laranjas, ela apodrece todo o resto. Tem que se ter uma qualificação. Não é assim. Quando você entra numa empresa, você não passa por um período de experiência. Você tem metas a cumprir, você tem que demonstrar ali quem é você. Poxa, no funcionalismo público passa no concurso e já era. Tá tudo certo? É assim que funciona? Tem que ter ali, no mínimo, metas para essas pessoas cumprirem. Tem que ter uma caixa de reclamação. Tem que ter, põe lá no INSS, lá um canal de reclamação. Ah, mas tem a ouvidoria. Ué? Alguém aí já fez reclamação na ouvidoria? Alguém aí já teve uma resposta? Alguém? Sabe, é difícil. E não é todo mundo que sabe que existe ouvidoria, que ouvi. As demandas judiciais relacionadas ao INSS devem diminuir. Com processos mais ágeis, decisões mais justas, espera-se que se os segurados eles recorram menos ao judiciário para garantir o seu direito. Aí, isso incomoda o INSS. Isso vai aliviar a sobrecarga também no sistema judiciário e reduzir os custos associados a essa disputa. Segurados com doenças raras ou de difícil diagnóstico, meu Deus do céu, como eu sinto por essas pessoas, também podem se beneficiar com as mudanças. Se você já entra dentro de uma sala, praticamente quase morrendo de dor, de sofrimento, e seu pedido é negado, você imagina você entrar com uma doença rara que dificilmente é diagnosticada. Imagina, o INSS está considerando criar equipes especializadas para analisar esses casos, garantindo que as condições menos comuns não sejam negligenciadas no processo de avaliação. No entanto, as mudanças não são isentas de desafios. Muitos especialistas alertam que a implementação dessas novas regras requer uma estrutura robusta e bem planejada. Qualquer falha nesse processo pode gerar novos problemas ou até agravar os problemas já existentes. Para os segurados, a principal recomendação é manter a documentação médica em dia, pessoal. Você tem que fazer a sua parte. Você tem todos os direitos, mas você também tem todos os deveres. Não é só o INSS que tem que cumprir os direitos, os seus direitos. Você tem que cumprir os seus deveres perante ao órgão também. Qual é os seus deveres? Apresentar documentos que comprovem a sua incapacidade, deixar o seu cadastro em dia, informar qualquer mudança. Isso faz parte, né? A gente costuma, meus direitos, mas e os meus deveres? Será que eu estou cumprindo? É difícil. Uma moeda tem dois lados. Em resumo, promete ser um ano de grandes transformações no tratamento das incapacidades permanentes pelo INSS. Embora ainda existam incertezas, as mudanças planejadas, existe um esforço para tornar o sistema mais justo, eficiente, acessível. Esse ano, por exemplo, no Pente Fino, qual que foi o benefício-alvo? O auxílio-doença, a incapacidade temporária. Para que eu já falei, o alvo é a incapacidade total e permanente. E eu estou falando isso, alertando, não é para pânico, para desespero. Primeiro, que quando eu trago uma notícia como essa, minha gente, não é para ninguém ficar desesperado, não é para ninguém sofrer, ficar sem dormir, arrancar os cabelos. Sabe por quê? Porque não vai adiantar nada fazer isso. Não resolve nada. Se todas as vezes que eu tivesse um problema, eu saísse dando cabeçada na parede, enchendo a cara de remédio para dormir, eu viveria, já estaria morto. E o problema ia continuar. Quando você enfrenta uma situação como essa, você ouve um conteúdo aqui eu falando, olha, toma cuidado, porque pode acontecer de você ser convocado.
Eu sei que tem gente que nós somos diferentes, tem gente que um pingo na água é um pingo na água, tem gente que um pingo na água é uma tempestade, para uns é um tsunami. Mas pensa bem, vai resolver? Não. O que você deve pensar? Poxa vida, vai ter convocação e ele está falando lá que eu posso ser convocado. O que eu vou fazer? Tentar evitar isso. De que forma? Qual que é o meu papel para evitar tudo isso? Poxa, vou ver se o meu cadastro está em ordem, documento, o endereço, o telefone, porque pode ser que o INSS entre em contato. Primeiro passo. Segundo passo, deixa eu procurar toda a documentação que eu tenho, os exames antigos, os laudos antigos, os receituários antigos, os relatórios antigos, tudo. Vou juntar tudo numa pastinha, em ordem por data, deixar tudo pronto. Se caso eu for convocado, eu tenho tudo certinho. Poxa, mas está desatualizado. Amanhã eu vou atrás de documentação. Mas você nem sabe se você vai ser convocado ou não. Não tem problema. Vou procurar o mais rápido possível atualizar esse laudo, atualizar esse relatório, atualizar essa receita. Vou atualizar. É assim que tem que ser feito. Não adianta arrancar os cabelos. Isso não resolve nada. Isso não é só para problema com o INSS, é problema com a vida. Chorar, ai, porque você... Fosse assim, eu estaria na porta do banco 24 horas por dia, batendo lá, chorando. E ia resolver? A dívida do banco ia subir? Não ia subir. E eu ia ficar chorando e não ia resolver nada. Não era melhor pensar, poxa, acho que dá para fazer um acordo, dá para tentar, ou então eu vou começar a guardar um dinheirinho para tentar pagando aos poucos. É assim que a gente resolve as coisas, né? Eu falo isso porque... E ainda tem gente aqui que fala, nossa, o seu vídeo deve deixar pessoas desesperadas. Mas, bom, vamos lá, já que acho que pode deixar alguém desesperado, com medo, alguma coisa, isso que eu estou falando é exatamente para você, que não adianta, não resolve, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? O vídeo é assim, tem hora que eu é descontraído, tem hora que, sabe, eu falo o que tem que ser falado, mas o importante é o conhecimento, é o esclarecimento, é tirar dúvidas de vocês, trazer conteúdo sempre atualizado aqui. Esse é um trabalho que eu me propus a fazer, faço com muito carinho aqui, trazendo aqui todos os dias, tá? Se você gostou desse trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre estar atualizado com os meus conteúdos aqui, tá? É bom você não perder nada, porque pode ser uma informação que vai ajudar você a resolver um problema que você esteja passando. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.